Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o colete com capuz sem o uso da manta acrílica. Então eu cortei aqui tanto no tecido do forro quanto do tecido principal. Eu tô usando moletom para os dois, mas vocês podem estar fazendo com qualquer outro tipo de tecido. E eu vou começar fazendo a touca. Então eu costuro aqui a curva da touca no meu tecido do forro e também no tecido principal. Então é só costurar essa parte da volta da touca nos dois tecidos. Uma das partes eu vou desvirar, vou colocar pro direito, e aí eu vou colocar dentro da segunda parte da touca. Vou juntar bem certinho aqui a costura do meio da touca, prendo com um alfinete, e agora a gente vai costurar a parte da frente aqui, para fazer o fechamento da frente. Então, acerta bem certinho todo o desenho do molde de um lado até o outro e passa uma costura com meio centímetro unindo direito e forro do nosso colete. Com esse tipo de acabamento desse colete, ele também pode ser um colete dupla face, então é bom sempre escolher dois tecidos bonitos e que combinem para estar fazendo o direito e o forro, para também usar o colete como dupla face. Depois de costurar, eu vou desvirar, vou trazer tudo aqui pro direito. E agora eu vou juntar certinho aqui embaixo a costura, respeitando bem essa curva aqui também do desenho do molde. E eu vou passar uma costurinha de segurança, então tô passando uma costurinha aqui de meio centímetro, que é para fechar essa parte de baixo da touca, que vai facilitar na hora da gente costurar depois ela no colete. Fiz aqui toda a costura da parte de baixo, vou acertar bem certinho a costura de união do direito e do forro e vou passar uma costura deixando uma margenzinha maior aí de 1 centímetro, 1,5 cm mais ou menos, só para dar o acabamento dessa nossa touca. Essa costura é opcional, mas eu sempre gosto de fazer para dar esse acabamento aqui na nossa touquinha. Tudo costurado, a nossa touca tá pronta, agora a gente pode reservar ela e montar o colete. Vou vir com o tecido, na parte das costas, eu vou fazer um pique na marcação do meio desse meu colete. E aí, vou juntar a parte da frente a partir dos ombros. Então, junto direito com direito do tecido, frente e costas do colete a partir do ombro com margem de meio centímetro. E eu faço isso tanto no direito quanto no forro. Lembrando que eu fiz a marcação do pique ali da costura apenas na parte do direito do meu tecido. Só um dos lados que eu preciso marcar, que é onde eu preciso saber agora onde eu vou encaixar essa minha touca. Vou vir com a touca com o direito do meu colete e eu vou encaixar a parte da costura do meio da touca bem certinho nesse pique de marcação que a gente fez. Essa parte curva, bem aqui na quina da curva, ela vai encaixar bem certinho aqui no nosso ombro. Então, é só posicionar essa curva bem aqui no ombro do nosso colete e também prender com alfinete. O restante da ponta a gente vai encontrar depois. Mesma coisa do outro lado, então bem ali na quina da curva, a gente prende na costura do ombro. E agora eu vou começar a costurar do meio da touca para a ponta, então eu respeito ali até a curva da quina e o restante da ponta da touca eu vou trazendo aqui para frente do colete e vai sobrar essa margenzinha de 1 centímetro ali na parte da frente. Viro a minha peça e costuro também do meio da minha touca para a parte do colete, então respeito a curva ali da touca e trago para frente, também vai sobrar uma margenzinha de 1 centímetro. Agora eu já posso tirar os meus alfinetes aqui e a gente vai unir a parte do forro. Então, é só posicionar o forro aqui direito com direito. Então, a parte do avesso do nosso forro vai ficar para cima. E a gente vai começar a fazer a mesma costura. Então, do meio pro ombro, do ombro para a parte da frente. Encaixando tanto o forro quanto o direito do nosso colete. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Então, do meio até o ombro, junto bem certinho as costuras de ombro, do direito e do forro.
e do ombro para a parte da frente, até encontrar bem certinho a pontinha ali também. Depois que a gente costurou essa parte, a gente vai vir e vai costurar aqui toda essa volta da manga ali, então a cava do nosso colete. Então é só dar uma dobradinha na touca para não costurar ela junto. A gente encontra aqui a costura do ombro do nosso colete e encontra bem certinho a parte curva aqui da cava, que é onde vai ficar os braços aí da nossa boneca. Então é só encontrar bem certinho a costura do ombro e depois costurar a volta toda até fechar toda a lateral ali onde seria a manga. Mesma coisa do outro lado, então ó, eu dobro a minha touca para eu não costurar ela junto e encontro as duas costuras do meu ombro. Então eu encontro aqui, ó, ombro com ombro, bem certinho na costura e coloco um alfinete ali de segurança. E aí assim eu encontro também o restante ali do desenho do molde da cava do nosso colete e passo uma costura com meio centímetro de margem de costura. Então é só juntar bem certinho e passar essa costurinha com margem de meio centímetro. Agora a gente vai vir e vai fechar também aqui a parte da frente. Então aquele um centímetro que sobrou ali quando a gente prendeu a touca, a gente vai vir e vai passar uma costurinha para fechar essa parte da frente. É só uma costura reta e eu já gosto de cortar aqui a quina também do tecido para acabamento. Mesma coisa do outro lado, então próximo ali ao fim da touca, a gente passa uma costura reta, fechando direito e forro do nosso colete. Corto a ponta. E agora a gente já pode desvirar, então eu vou vir aqui, a touca ela ajuda na hora de puxar para desvirar, então a gente desvira aqui a partir do ombro, trazendo a parte da frente do nosso colete aqui para fora, então vai ficar todo ele embutido. O acabamento desse colete fica bem perfeitinho e ele pode ser usado também como colete dupla face, então é só trazer toda a parte da frente do nosso colete aqui para fora. Vou vir com um palitinho para me ajudar, para acertar bem certinho aqui esses cantinhos da frente do colete, para ficar o acabamento bem certinho da quina, bem bonitinho. Depois que a gente fez isso, agora a gente vai fechar as laterais, então eu venho aqui e eu vou juntar forro com forro e depois direito com direito, então é só fechar a lateral e embaixo ali da cava da manga do nosso colete. Então eu junto até a costura, fecho primeiro o forro e depois eu fecho o meu tecido principal, então vai ser uma costura só unindo. Mesma coisa do outro lado, para fechar a lateral ali embaixo da manga, a gente junta forro com forro, passa uma costura, unindo bem certinho ali a costura de direito e forro, e aí já termina fechando o direito do nosso tecido também. Então é só passar uma costurinha reta. Agora o nosso colete já tá praticamente todo montadinho, é só a gente fazer a costura da parte de baixo. Então eu vou dobrar essa minha touca e eu preciso trazer essa parte de baixo toda para o avesso da minha peça. Então eu vou trazer tudo para fora e passar uma costura no avesso do meu forro com o avesso do meu tecido principal. Costuro uma parte e vou deixar uma aberturinha para conseguir desvirar tudo isso. Então eu vou deixar um pedacinho aberto, sempre unindo bem certinho as costuras. Deixo mais ou menos uns 3 dedinhos abertos e termino de fechar até o final todo o avesso. Corto também as quinas para dar acabamento. E aqui, ó, nessa aberturinha que eu deixei, eu vou desvirar todo esse meu colete. Fazendo desse jeito, a gente vai conseguir um colete todinho embutido, com acabamento bem perfeito e que pode ser usado dupla face. Então, aqui eu venho também com a ajuda de um palitinho para fazer a quina ali da parte de baixo bem bonitinha. E agora é só a gente fechar aqui essa parte de baixo, então a abertura aqui que a gente deixou para desvirar. Eu gosto sempre de passar uma costurinha em toda a parte de baixo, então eu acerto bem
a parte que eu preciso fechar ali da abertura e já passo uma costurinha em toda a parte de baixo do colete. Assim eu faço o acabamento e já fecho a abertura também. Gosto também de passar uma costura aqui na parte da frente, mas é opcional, mas eu acho que fica bem legal essa costura de acabamento. E eu faço ela também do outro lado, então rende ali a touca para fazer o acabamento da frente. Quem quiser pode colocar abotoamento ou pode deixar assim, os detalhes é a gosto de cada um. E assim fica o nosso coletinho sem o uso da manta acrílica, então somente com tecido, passo a passo desse colete lindo.